Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com a retrospectiva do Papo Literário, trazendo agora trechos de algumas das melhores entrevistas exibidas em 2020. Vamos rever os bate-papos com os autores Joca Terron, Nayara Fortaleza Cresson, Luiz Sérgio Santos, Belle Leal e Anne Shirley Soares. Vinda de Morada Nova, aquela terra maravilhosa, a psicanalista, professora e escritora Anne Shirley Silva Soares, que está lançando Saúde Mental e Emocional. Esse livro ele tem como grande tema saúde mental e emocional e subtemas, né? Eu programei ele com artigos de psicanálise, PNL, inteligência emocional e hipnose. É um campo que tem se expandido muito. A hipnose ligada a outras práticas, que evita também o medicamento, não é? Sim. A hipnose ela tem sido uma ferramenta, né, de grande utilidade para quem trabalha com terapia. Né? A gente vê os resultados. Eles aceleram o processo de mudança. Inclusive, no meu artigo, nesse livro, eu trago casos clínicos que foram resolvidos com essas ferramentas, hipnose e programação neurolinguística, dentro da terapia com a psicanálise, ou seja, são ferramentas dentro da terapia. Hoje a gente conversa com o professor Luiz Sérgio Santos, autor do livro O Cearense Revelado. Então, professor, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa, né, que se tornou esse livro. O que é que nós somos, de fato? Soraya, esse trabalho é uma continuação do ensaio do professor Pascoal Barroso, que foi governador do Ceará, publicou em 69 o ensaio O Cearense. Nesse ensaio, ele, inspirado no sociólogo Gilberto Freire, ele tenta resgatar os fluxos migratórios que formaram a personalidade e a estrutura psíquica, física do cearense. Mas ele não conclui como queria. E aí o neto do Pascoal, que é o empresário Igor Queiroz Barroso, me convidou para tentar dar uma saída para essa encruzilhada na qual parou o professor Pascoal. Nós decidimos caminhar por uma coisa absolutamente inovadora e inédita em termos de Brasil, que era uma pesquisa de análise de genoma, uma análise genética de amostras de cearenses, e até que chegamos ao biogeneticista Iran El-Haik, e ele comprou o nosso projeto, comprou politicamente o nosso projeto, e nos deu o caminho das pedras. E o resultado é que o cearense é formado por 27 pools genéticos. Nossa ancestralidade africana, ela remete a uma tradição muito forte na África, né? E chega ao Brasil através de escravos, né? De pessoas, né? Mas essas pessoas, elas foram escravizadas nos países da Europa também, mas elas tinham uma tradição de grandes estruturas de poder. Eram pessoas que tinham a sua cultura muito forte, né? Então mostra isso, mostra também a nossa ancestralidade. O ameríndio, o índio americano, mostra também que a chegada dessa população nas Américas se dá pelo Estreito de Bering, né? Na verdade, eles são asiáticos. Outro pool genético que apareceu também muito forte, que aparece muito forte, como é óbvio que fosse, é o que a gente chamaria de branco europeu, e mostra que os escandinavos, né, eles conquistaram toda a Península Ibérica, conquistaram a Europa rumo à Ásia, dominaram a Inglaterra durante muito tempo. Então, esse pool genético que o professor Hayek chama de Finno-Escândia, ele é muito forte também, né? Então, o nosso colonizador português, espanhol, francês, holandês,
ele trouxe para o Brasil, para o Ceará, esse pool genético. O livro Epopeia do Amor, da Nayara Fortaleza Cresson, que está aqui no Papo Literário. Um grande prazer que a gente recebe você, Nayara, para falar desse livro lindo, né? Obrigada, que sim, fala de uma elegante. coisa essencial na vida. E essa é a filosofia do livro, né? O amor. O amor. O amor em todas as suas formas, os valores baseados na constelação familiar. É uma técnica terapêutica onde se coloca ordens no amor. Quando o amor sai fora de ordem, nós entramos no emaranhado sistêmico. Nós começamos a ter padrões inadequados. Às vezes nem nosso mas é do sistema. E como fazer para ficar tudo bem? Colocar o amor em ordem. E quais são essas ordens? São 3. O direito de pertencer. Todos têm o direito de pertencer. Não importa o que o membro da família fez ou deixou de fazer, porque não há julgamento, há acolhimento. A segunda é a hierarquia. Quem chegou primeiro, quem nasceu primeiro, os mais velhos, respeite os mais velhos, né? Então, quem nasceu primeiro é sempre maior. Quem vem depois é sempre menor. Não importa se você tem um doutorado, um PhD, se seu pai estudou bem pouquinho, ele é maior que você e você é menor. Agora, é muito importante que os pais proporcionem aos filhos que eles sejam melhores. E a terceira ordem é o equilíbrio de dar e receber. Em qualquer relação, seja de um amor entre duas pessoas no sentido erótico, seja o amor entre pais e filhos no sentido filos, é muito importante o equilíbrio de dar e receber. Agora, também tem uma coisa muito interessante no livro, que são as fotografias que casam com os poemas, né? Foi um momento muito importante da minha vida que eu vivi. O livro foi escrito em 1 ano e meio. E eu estava com o propósito de fechar algumas questões na minha vida antes de completar 50 anos. E comecei a fazer os poemas e trabalhar várias outras questões. Inclusive, praticar esse ensaio fotográfico feminino, bem, né, uma pegada sensual, bem do feminino, como uma terapia. Quando terminei o livro, que eu peguei as imagens, que eu peguei os poemas, casava uma coisa com a outra. Um prazer muito grande receber aqui no Papo Literário o escritor premiado Joca Terrum, que está lançando em Fortaleza o livro A Morte e o Meteoro, uma aventura macabra. Eu diria que está mais por uma desventura. Na realidade é uma história muito trágica. E eu também não gosto de confundir e de vender histórias trágicas, como é a história dos indígenas brasileiros, como sendo uma aventura, um genocídio há mais de 500 anos, e a gente colocar isso assim no guarda-chuva da aventura. Mas você tem razão, porque você menciona o que diz a orelha do livro, né? Mas é uma orelha que merece um puxão. E é baseado no que está acontecendo hoje, né? O genocídio dos nossos índios. No que está acontecendo desde sempre, né, Mônica? Porque eu acredito que desde do primeiro dia que o português assentou suas tamancas nesse lindo litoral, os indígenas, os povos originários das Américas estão sofrendo uma perseguição, né? É uma perseguição sem descanso. O atual governo, o atual presidente, mesmo antes de assumir a presidência, com os discursos que ele fez, ele já emitiu uma espécie de carta branca para que os exploradores das terras, né, os madeireiros, os seringueiros, os grileiros, já começassem a invadir as reservas indígenas. E como é que você mostra essa desventura no seu livro? É um livro muito breve, é uma novela, né, tem 120 páginas. Ela começa com um pedido de asilo político feito por uma tribo indígena amazônica através da negociação feita com um sertanista brasileiro chamado Boaventura, uma tribo inventada que eu inventei a partir de diversas tradições e de diversas etnias de povos amazônicos. Eles nunca tiveram contato com o homem branco, que eles são os últimos 50 homens e já não lhes resta mais nenhuma mulher, nem nenhuma criança. Ou seja, eles são fadados à extinção. Soraya, estou aqui com a nova sensação da literatura juvenil e que é uma cearense, mas que já conquistou o Brasil, né? A Belle Leal, que lançou esse livro aos 13 anos, O Lado Estranho do Amor, e conquistou o público jovem, e agora está lançando
quando a gente acontece. Como é que você se tornou uma escritora de sucesso? Já me perguntaram várias vezes essa mesma pergunta, mas eu acho que eu nunca sei responder, porque tudo começou assim, eu não sei explicar muito bem. Eu nunca gostei de ler. Uma amiga minha indicou um livro e começou a minha vida como leitora. E aí, um dia, a Paula Pimenta, que é uma das minhas autoras favoritas, ela disse, escreva o livro que você gostaria de ler. E essa frase ficou muito marcada pra mim, sabe? Eu resolvi escrever o livro que eu gostaria de ler. E aí surgiu Atirando Amor. No próximo bloco tem os erros de gravação e alguns dos melhores clipoemas de 2020. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.